O Salmo 66, no verso 5, diz assim: vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. E o verso 20 diz: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Então, meus irmãos, isso aqui é uma verdade na nossa vida. Nós podemos realmente convidar as pessoas: vinde e vede que Deus tem feito nas nossas vidas. Então convidamos a todos que se coloquem em pé. Vamos cantar o nosso cantor cristão, o hino 406. Desde que me achou
da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Amém? Muito triste eu andava sem voz e sem paz, mas eu hoje tenho alegria e paz. Constantemente bendigo a Deus, é claro o motivo, mas sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Seguro vivia nas terras do mar, o mundo atirou e no abismo carnal. Agora com a base voando no céu, eu fico contente, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Oh, alma turmada por me lamentar, no mestre tu achas tesouro sentar, e vinda alegria, poder, salvação. Oh, vem a Cristo sem hesitação. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. E esta foi a história de muitos de nós. Muito triste eu andava, sem gozo e sem paz, mas eu hoje tenho alegria eficaz, e constantemente bendigo a meu Deus. E é claro, o motivo, qual é o motivo? Porque eu sou de Jesus. Hoje não tem coisa melhor desse mundo de que verdadeiramente ser do Senhor Jesus. Salmo 51 vai ser colocado aqui no telão, e nós vamos recitar numa só voz esse Salmo 51. É um salmo de confissão de pecado. Você pode pegar a Bíblia na sua casa e poder ler cada verso que o salmista ali está fazendo uma oração voltada exclusivamente para ele, né? Confessando a Deus os seus pecados. E nós precisamos fazer isso nas nossas vidas, né? Olhar para nós, para dentro de nós, fazer uma retrospectiva e confessar a Deus os nossos pecados. Então vamos lá, numa só voz. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no nítido, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sou, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faz-me
Cria em mim, ó Deus, coração puro, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Toma a carne a alegria da tua salvação, e sustente com combustível voluntário. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me do Espírito Santo, ó Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente as tuas justiças. Abre, Senhor, os teus lábios, e a minha boca cantará o teu louvor. Pois não desejo sacrifícios, senão o teu carinho. Tu não te entregues em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, alma do coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão convites sobre o revoltado. Vamos mais uma vez estar agradecendo nosso Deus pela bênção de nós estarmos aqui, reunidos mais uma vez, agradecidos por 40 anos que o Senhor tem nos concedido. E a irmã Cristiane que nos eleva a Deus nessa palavra de oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, neste momento, ó Deus, te louvamos, te damos graça, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito para conosco, ó Deus, porque o Senhor nos permitiu nos encontrarmos aqui reunidos nessa noite para louvarmos e bendizermos o teu nome, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, por estes 40 anos que o Senhor edificou, o Senhor, nesta igreja, para proclamar o teu evangelho, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem sustentado esta obra, ó Deus, e enviado, Senhor, pessoas para que eu e o Senhor possam estar continuamente, Senhor, buscando conhecer a tua face, ó Deus, e buscando proclamar o teu santo nome, ó Deus. Amém. Continue nos abençoando, ó Deus, nos fortalecendo cada dia mais, para que possamos juntos, Senhor, estar firmes e fortes no propósito do Senhor e fazer o teu nome conhecido, Pai. Neste momento te agradeço por tudo que já aconteceu, Senhor, ontem e hoje pela manhã, ó Deus, por todos os louvores entoados a Ti, por toda a palavra que foi pregada, ó Deus, e que nesta noite, Senhor, não seja diferente, que possamos sair daqui renovados pelo poder da Tua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo, que continue nos dando a tua direção no decorrer deste, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos avisar que o nosso culto quarta-feira é 7h30 para os nossos visitantes que estão conosco, ficar bem informados. Na quarta-feira, 7h30, no domingo, nós temos a escola bíblica dominical às 9 horas. Tem a classe das crianças, se você tem uma criança, tem um parente, tem um sobrinho, tem um neto, traga para estar estudando a palavra de Deus, a classinha. E à noite, nos domingos, às 19 horas. Sempre às 19 horas, no domingo à noite. Quero também dar boas-vindas aos nossos visitantes. Boas-vindas aos nossos visitantes, todos os nossos visitantes que estão nos visitando nesta noite, né? Nós estamos muito alegres por estar revendo irmãos em Cristo, né? Amigos que foram convidados, que estão conosco aqui. Amém. Olha ali, nós temos ali o irmão Joaquim, lá. Quincas está ali conosco hoje à noite, irmão Joaquim, a irmã Manita. Ali nós temos do lado da irmã Elenira, a vizinha, da irmã Elenira. Ok, lá atrás ali nós temos mais um casal. É quem? Paulo Sérgio e Denise, ali conosco, a criancinha também, né? Isso. Muito bem, então, se eu ir ali, nós temos a família do pastor Albino, né? E nós, a irmã Zene,
e a sua netinha Amanda. Carinhoso a todos vocês, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. É um prazer muito grande tê-los aqui conosco, viu? Deus abençoe grandemente. Então vamos aos hinetos. A Priscila vai dirigir nesse momento. Aleluia, tão seu louvor que eu respiro.
vai estar no céu. Só aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Amém. Quem é que vai com Jesus está lá no céu, lá no céu? Quem desta graça vai desfrutar? Vais tu, vou eu, vais tu, vou eu. Quem vai provar este santo amor, longe de toda tristeza e dor, junto com Cristo, seu Salvador? Vais tu, vou eu, vais tu, vou eu. Logo o cristão vai deixar a cruz lá no céu, lá no céu, ter a coroa de glória e luz. Vais tu, vou eu, vais tu, vou eu. Vai-se de Cristo o semblante ver, suas palavras ouvir e ter gozo de celestial prazer. Vais tu, vou eu, vais tu, vou eu. Quem vai ainda querer entrar lá no céu, lá no céu? Pois se dirá não há mais lugar. Vais tu, vou eu, vais tu, vou eu. Quem vai parar na miséria atroz, sem mais ouvir a celeste voz? Vai por desgraça qualquer de nós. Vais tu, vou eu, vais tu, vou eu. Quem vai ter parte na adoração, lá no céu, lá no céu? Teus redimidos a Deus darão. Vais tu, vou eu, vais tu, vou eu. Amém. Finalizando as nossas conferências, Mateus capítulo 27, do versículo 46 ao 50, diz assim: por volta da hora nona, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, dizia: ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-la em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixam, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. Que Deus aplique a sua palavra lida nos nossos corações. Amém. O mundo não é pra mim, não quero mais ser daqui, espero a salvação. Pai, cansado estou de ver pessoas sem esperança.
Tanto sofrimento sem amor e mal trazendo dor. Mas meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. O céu é o lugar onde eu vou morar, pois ali estará a paz. Pai, teu mundo eu escolhi, na alma eu te aceitei, e quero assim viver. Oh, Pai, eu sei que eu irei te ver na glória do teu retorno, quando tua voz falar. Vem cá, meu filho, estou contigo. Encher o mundo de paz que tanto você sonhou. Meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. Tanto sofrimento sem amor e mal trazendo a dor. Mas meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. O céu é o lugar onde eu vou morar, pois ali estará a paz. O céu é o lugar onde eu vou morar, pois ali estará a paz. Hinos que de fato alegra a nossa alma. Nós vamos orar nesse instante. Grandioso Deus, eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez pelos 40 anos de existência desta igreja aqui neste lugar. Nós agradecemos porque até aqui o Senhor tem andado com os teus servos. O Senhor tem carregado o teu servo, pastor Gilberto, nos teus braços. Continua, Pai, assistindo o teu servo aqui neste lugar, dando a ele sabedoria para guiar este povo e prepará-los para viver nesse lugar maravilhoso que o Senhor preparou para todos nós. Abençoa, Pai, o texto que já foi lido. Nos ajuda a entender, porque tudo isso nós precisamos para fazermos uma aliança verdadeira com o teu Filho amado Jesus Cristo. Fica conosco, pois oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estamos chegando, irmãos, ao final dessas conferências e queremos agradecer ao pastor Gilberto, a igreja, por nos fazer esse convite e poder estar aqui ajudando os irmãos e também aprendendo nos momentos que temos com o pastor Gilberto, a irmã Yara, a sua família, momentos assim muito agradáveis para todos nós. E eu quero dizer a vocês que nós estamos ali em Ferradas. Se vocês quiserem passar lá na nossa igreja, na nossa residência, estamos lá à disposição. Mas nós queremos pensar nesta noite sobre o tema por que Deus ficou em silêncio. Eu gostaria que você que está aqui nesta noite pensasse um pouco a esse respeito. A semana passada eu estive na porta do presídio porque para as pessoas terem acesso a seus filhos que estão presos no presídio lá em Itabuna, são 10 portões
que eles têm que passar para ter acesso à sala, só passa um de cada vez. Então demora. E eu aproveitei a oportunidade, as pessoas que estavam na porta do presídio, para poder pregar o evangelho para eles, né? Porque são pessoas que eu talvez nunca mais vou ver. Aquelas pessoas de várias cidades, inclusive aqui de Vitória da Conquista. E a gente aproveita aquela oportunidade para pregar o evangelho. Tinha um senhor sentado no seu carro e ouvindo a música bastante alta, né? E aí eu pedi a ele para diminuir um pouco o som, que eu gostaria de falar com ele de um assunto extremamente importante. E gentilmente ele ligou o som. E quando eu abri a Bíblia, eu disse: não quero ouvir. É para ouvir a leitura da Bíblia, não quero ouvir, porque, meu amigo, eu entendo que para você entender a Bíblia, você precisa ter um pouco mais de massa encefálica para que você possa entender a Bíblia Sagrada. Eu falei com ele que não precisa nada disso. Ele estava equivocado em relação ao plano de salvação revelado na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela está acessível a todos os homens. Qualquer ser humano, ele pode ler a Bíblia e ele pode entender. Basta ele ter o Espírito Santo como seu professor. Se isso acontecer, com certeza você vai entender a palavra de Deus, meu amigo. E o nosso objetivo aqui é justamente lhe informar a respeito desse plano, mas já que você não tem interesse, nós ficamos por aqui e procuramos outras pessoas. Mas o trabalho de Deus prossegue e vamos fazer isso até o dia do arrebatamento da igreja. Mas o que nós observamos nesse texto, nós acabamos de ler, é que o nosso Salvador Jesus Cristo, quando aqui ele esteve, ele pegou 12 homens bastante diferentes uns dos outros. E você pode constatar isto examinando as Escrituras. Eram homens assim como nós que estamos aqui nesta noite. Pessoas simples, mas que ele usou de maneira extraordinária. Uns, diz a Bíblia, que eram pescadores, outro era cobrador de impostos, outros eram pastores e doutores, como no caso do doutor Lucas, homens que foram usados de maneira poderosa por esse Deus vivo e todo-poderoso. Quando você chega em Lucas capítulo 11, e no versículo 49, o irmão pode projetar para nós no projetor, no verso 49, nós observamos que eles seriam mortos por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você chega em Lucas capítulo 21, o versículo 16 e o versículo 17, esses textos que eu acabei de citar são textos maravilhosos e diz respeito não só aos apóstolos, não só ao ministério desta igreja aqui neste lugar, diz respeito a todos os crentes em Cristo Jesus. Eu espero não passar pelo sofrimento que nossos irmãos no passado passaram. Eu espero não passar, porque foi um sofrimento muito grande. Você não pode imaginar o tamanho do sofrimento daqueles irmãos por causa do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda hoje, em alguns países, milhares de crentes são martirizados por causa do Evangelho. Eles não roubaram,
não mataram, mas são perseguidos, são mortos, porque prega o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Atos capítulo 9, versículo 16, Paulo, e aí Jesus Cristo disse para Paulo: eu te mostrarei, Paulo, quanto você deve padecer pelo meu nome. Então o Evangelho que Paulo pregou, o Evangelho que essa igreja tem pregado, é um Evangelho diferente daquele que você está acostumado a ouvir e ver na televisão. Porque o Evangelho pregado hoje na TV não tem nada a ver com esse Evangelho que foi pregado pelos nossos irmãos lá no passado. Não tem nada a ver com o Evangelho que estamos pregando agora, nesse exato momento. É um Evangelho diferenciado, porque o Evangelho nos nossos dias é um Evangelho que tem propagado aquilo que o homem pode oferecer para o outro. E nós não estamos preocupados com isso, porque a prosperidade que as pessoas estão prometendo aparece apenas para alguns, mas milhares estão desprotegidos por esse mundo afora, porque acreditaram no Evangelho fácil, um Evangelho que não exige renúncia, um Evangelho que não tem cruz para carregar. Esse Evangelho não vale a pena ser pregado, porque não tem poder para salvar, não tem poder para transformar a vida do pecador. Somente o Evangelho verdadeiro. E Paulo disse certa vez: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, esse Evangelho, meu amigo ouvinte, que Paulo pregou, que os apóstolos pregaram e morreram, sofreram profundamente, esse Evangelho de fato, ele tem poder para transformar a tua vida nesta noite. E tem poder de preparar a tua alma para viver eternamente na presença desse Deus vivo e todo-poderoso. Mas queremos mostrar para os senhores porque Deus ficou em silêncio quando ele acabou percebendo o sofrimento do seu filho amado Jesus Cristo. Eu tenho 2 filhos e um casal de neto. E toda vez que nós vamos dormir, eu e minha esposa, nós, além de orar por eles, nós ficamos atentos ao telefone, porque a qualquer momento o telefone pode tocar. E algumas vezes o meu filho mais novo solicitou a nossa presença, devido às dificuldades que ele estava enfrentando. Irmãos, talvez você nunca passou por isso, mas é uma situação muito difícil, e estavam sempre preparados para poder ir ao encontro do nosso filho. E isso fazia eu e minha esposa. Algumas vezes isso aconteceu. E quando você chega aqui no texto, você percebe que diante daquele clamor desesperador, do sofrimento enfrentado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus o Pai, ele ficou em silêncio, porque ali tinha algo mais importante do que o próprio Cristo. Tinha algo mais importante do que você possa imaginar. O que estava envolvido naquele exato momento do sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi o amor de Deus por cada pecador desse mundo, inclusive por sua causa, você que está aqui nesta noite. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a certeza da vida eterna em Cristo
Jesus. Deus amou cada um de vocês. Essa foi a razão por que ele ficou em silêncio, diante do clamor desesperador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali estava envolvido o amor de Deus, o projeto que era salvar todos os pecadores. Mas infelizmente, muita gente não reconhece isso. Mas você que está aqui nesta noite precisa reconhecer esse amor que Deus demonstrou na pessoa bendita do seu Filho amado Jesus Cristo. Por quê? Esse amor liberta, esse amor transforma o homem pecador. O apóstolo Paulo teve a sua vida transformada. O apóstolo Pedro teve a sua vida transformada. Eu tive a minha vida transformada. A minha esposa, há aproximadamente 40 anos, teve a sua vida transformada pelo poder desse Evangelho. Então, meu amigo ouvinte, irmãos que estão aqui nesta noite, se você de fato crê nesse Evangelho, o Evangelho verdadeiro, você terá a certeza da vida eterna. Esse Evangelho não oferece uma vida próspera neste mundo, porque os nossos irmãos do passado, eles não tiveram a vida próspera, materialmente falando, neste mundo. Eles sofreram por uma causa, eles deram a sua vida por causa do Evangelho, mas você pode conquistar algo melhor do que aquilo que você pode conquistar aqui neste mundo, que é a vida eterna na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E dinheiro não pode comprar. Eu nunca vi pessoas morrerem ricas e levar suas propriedades, levar o seu dinheiro, levar aquilo que ele tem. Tudo que você tem fica aqui neste mundo. Talvez as pessoas são escravizadas por esta razão, por falta de conhecimento da palavra de Deus. E Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A segunda razão porque Deus ele ficou em silêncio naquele exato momento, quando o seu Filho amado Jesus Cristo estava sofrendo naquela cruz. Lucas 19:10 nos explica, diz: porque ele veio buscar e salvar aqueles que se havia perdidos. Ali naquela cruz havia 2 homens perdidos. Um daqueles 2 homens reconheceu o seu pecado, se arrependeu dos seus pecados, e ele disse para o seu companheiro: nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse aqui nada fez, ele é justo. E ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra que Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Então aquele homem, ele foi salvo, porque ele reconheceu que era um pecador e recebeu a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. O mesmo pode acontecer com você nesta noite. Não sabemos o que vai acontecer ainda esta noite, mas você precisa nesta noite abrir o coração e receber a Cristo como único e suficiente Salvador. Jesus morreu naquela cruz para dar a você a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Em terceiro e último lugar, porque Deus ficou em silêncio diante do sofrimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Quando chegamos lá em Efésios, capítulo 2, versículo 16, diz que ele ficou em silêncio porque ali havia uma cruz. E de Gênesis Apocalipse está falando da morte do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. E a morte de Cristo naquela cruz tinha e tem a importância de cooperar com a tua reconciliação com Deus. E quando falamos em reconciliação, nós estamos pensando em harmonia. O homem está vivendo em desarmonia com Deus, porque ele não conhece o plano de salvação
revelado por meio da palavra de Deus. Mas nesta noite, você que está aqui, não pode sair na escuridão. Não pode sair da mesma condição que você entrou aqui nesta noite. Você precisa sair daqui tendo a certeza que você estará andando lado a lado com Jesus Cristo aqui neste mundo. Porque quando você fechar os olhos aqui, você estará para sempre com o Senhor na eternidade. Então, meus amados irmãos, este ensino que nós encontramos dentro da palavra de Deus está fundamentado naquilo que Cristo escreveu, que é segurança, que é alimento para aqueles que crêem nele como único e suficiente Salvador. Então, o objetivo daquela cruz era reconciliar o homem com Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 20, isso fica bem evidente. Então a cruz ainda nos lembra a eternidade. Então a eternidade é algo que todo ser humano se preocupa. Conta-se uma história de uma tribo indígena em que cada índio, os índios quimós, cada índio que morre, eles fazem questão de enterrar a cabeça de um cachorro. Eles matam o cachorro e colocam a cabeça do cachorro junto com aquele corpo, porque o índio ele acha que o cachorro, pelo fato de ter faro, ele vai conseguir guiar aquela alma até o seu destino final. Ele só não sabe que destino é. Mas a Bíblia, ela diz que quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus, sobre a ira de Deus, está sobre aquela vida. Então, meus amados irmãos, existe uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus. Uma eternidade para aqueles que aceitou a Cristo como único, suficiente Salvador, e uma eternidade sem Deus para aqueles que rejeitaram a Cristo como único e suficiente Salvador. Aquela cruz, ela tinha uma importância muito grande, porque apontava para a eternidade, apontava para cima. Então a cruz nos lembra, nesse exato momento, que todos nós somos matéria, somos seres humanos, e nós temos uma alma. E lá em Eclesiastes 12:7 está escrito que esta alma, ela deve voltar para os braços do Criador, porque foi Ele que nos deu. Então existe um futuro de tristeza para aqueles que rejeitam esse grande amor que Deus demonstrou naquela cruz por cada um de nós. Então você que está aqui nesta noite tem esta grande oportunidade de sair daqui com a sua vida transformada e lavada, como disse a irmã há pouco instante, cantando o seu hino, né? Lavada e transformada pelo sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nunca esqueça, através da cruz de Cristo, do seu sofrimento naquela cruz, você pode se reconciliar com Deus nesta noite. E lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus fez um convite a todos os homens. Ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vivemos num mundo em que as pessoas estão oprimidas pelo fato de não conhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador. E Jesus disse que esse mundo jaz no maligno. Eu pergunto: o que você vai fazer nesta noite? Você tem duas opções: receber a Cristo como Salvador, abrir o seu coração, reconhecer que é um pecador e se humilhar diante do Salvador. Em Isaías 45, versículo 22, está escrito: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Mateus capítulo 1, versículo 21 está escrito: ele dará à luz um filho e lhe chamará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, se você crê nesta mensagem,
que transformou a vida dos nossos irmãos no passado. Deram a eles a condição de entrar no céu. E nós estamos caminhando aqui neste mundo em direção à pátria celestial. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. E você pode se preparar nesta noite. Porque o alvo de Deus, o projeto de Deus, de dar o seu filho para morrer naquela cruz, incluía eu e você que estamos aqui nesta noite. Então não saia daqui na condição que você entrou. Saia daqui com Jesus Cristo no seu coração. João capítulo 8, versículo 2, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Cristo é a luz que pode brilhar em teu coração nesta noite. Basta você reconhecer que é um pecador e recebê-lo como único e suficiente Salvador. Eu quero pedir aos irmãos que se põem de pé. Tem um hino que eu não sei se é conhecido, pastor Gilberto. 259, ao final do amor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, qual será no futuro o teu lado? Mas
coração e clamasse a Deus, porque do seu lado tem alguém, ou pode ter alguém, que não conhece a Cristo como Salvador. E nesta noite ficou bem evidente que você não precisa ter um pouco mais de massa encefálica para entender a Bíblia. Ela é compreensiva a todos os homens, e se você aceitar esta mensagem, reconhecendo a Cristo como Salvador, você vai se juntar com a multidão que já está no céu e outra que está aqui na terra aguardando o momento da sua chegada lá no céu. Você que está desviado, talvez, um dia frequentou esta igreja ou a outra, mas por alguma razão se afastou da presença de Deus. Esta noite é uma noite de reconciliação. Alguém nesta noite, nosso meio, quer fazer a sua decisão, recebendo a Cristo como Salvador. Você tem a oportunidade de fazer a sua decisão nesta noite. Vamos orar com você. Levante com suas mãos, pastor, eu quero fazer isso. Tem alguém? Esta é uma noite de oportunidade. Amanhã, se Deus permitir, eu irei embora. Talvez nunca mais vou encontrar você. E você perdeu a maior oportunidade da sua vida, que é de fazer uma decisão recebendo Jesus como Salvador. Você é um pecador. Todos os homens são pecadores. Romanos capítulo 3 diz que todos os homens são pecadores e estão destituídos da graça de Deus. Mas você pode nesta noite ter essa trajetória reconstruída, porque a morte de Cristo fez isto por nós naquela cruz. Tem alguém? Pense nisto. Fale com o pastor Gilberto. Ele vai estar aqui na direção desta igreja e pode te ajudar. Tá certo? Que Deus possa abençoar vocês. Até o próximo encontro, se assim Deus permitir. Pastor Gilberto. Ok, estamos chegando ao final. Nós agradecemos a todos que vieram a esta festa e o convite está de pé. A porta está sempre aberta. Nossos cultos, quarta-feira, 19h30, domingo de manhã, 9 horas, culto 10 horas, nova escola dominical, 10 horas do culto, e à noite, nos domingos, 7 horas da noite. Você é meu amigo, nosso convidado. Então agradecemos também a nossa irmã Yara aqui pela ornamentação, muito linda. Aqui a igreja, esses arranjos muito lindos, e eu fico assim olhando que graças a Deus que Deus tem dado essa habilidade. A irmã Yara, Deus abençoe muito sempre a sua vida. Tem sido essa companheira zelosa, cuidadosa e que ama de fato a causa de Deus. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça infinita de Jesus, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito, seja convosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.